Olá, meus caros. Eu tenho percebido que muita gente está em dúvida a respeito da Lei 12.249. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito dela. Agora, recentemente, no dia 11 de junho de 2010, foi convertida em lei a medida provisória 472. Essa medida provisória é uma coxa de retalhos. Aliás, eu vou dizer a vocês, é uma vergonha que o Poder Legislativo e o Poder Executivo tratem numa mesma medida provisória ou numa mesma lei de assuntos tão distintos. Pra você ter uma ideia, tem lá o programa e questões ligadas à política da indústria aeronáutica, o programa Um Computador por Aluno e esbarra em questões tributárias ali no meio. Para a gente que é da área, fica muito difícil de acompanhar, né? Pra você ter uma ideia, a Lei 12.249, ela tem 140 artigos. Veja o tamanho da coisa. E mais um monte de parágrafos lá no meio. Me desculpem, desabafei, vai? Perdi a cabeça. Mas vamos voltar ao cerne da nossa questão aqui. Qual é o cerne da questão? Existem dois artigos nessa lei, na Lei 12.249, que algumas pessoas estão entendendo que esses artigos reabrem o prazo para adesão ao refis da crise. Aquele parcelamento que estava previsto na Lei 11.941. Então, eu quero conversar com você um pouquinho a respeito desse assunto. Para ser fiel, eu vou pedir desculpas a você, eu não gosto de ficar lendo aqui na tua frente, mas eu vou ler. Vou ler dois artigos bem pequenininhos. Primeiro eu vou ler o artigo 65 da Lei 12.249. Perdendo a cabeça um pouquinho ainda para reclamar, só este artigo 65 tem 32 parágrafos. Olha que absurdo. O artigo 65 é uma lei, só ele é uma lei. Mas vamos lá, vou ler para você. O artigo 65 diz assim: poderão ser pagos ou parcelados em até 180 meses, nas condições desta lei, da Lei 12.249, os débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas federais e os débitos de qualquer natureza, tributários ou não tributários, com a Procuradoria-Geral Federal. Então, esse é o artigo. Depois tem lá 32 parágrafos, mas a parte central do artigo é este aí. Mais adiante, na mesma lei, tem um outro artigo, que é o artigo 127. Também vou ler para você. Desculpa eu ficar lendo aqui, mas vamos lá. O artigo 127 diz assim: até que ocorra a indicação de que trata o artigo 5º da Lei 11.941, os débitos de devedores que apresentaram pedidos de parcelamento previstos nos artigos 1º, 2º e 3º daquela Lei 11.941, vencidos até 30 de novembro de 2008, que tenham sido deferidos pela administração tributária, devem ser considerados parcelados para os fins da Lei 5.172 do Código Tributário Nacional. Então, estes dois artigos falam sobre parcelamento. Aí já começou a levantar um monte de bandeira, dizendo, bom, então é um novo parcelamento, todo mundo pode parcelar e tal. Eu talvez nem seja a pessoa ideal para dirimir essa questão, né? Dentro da minha limitação, que é muito grande, eu estou até sendo ousado de vir aqui falar com você a respeito desse assunto. Mas eu senti o desejo de trocar uma ideia com você, porque talvez você esteja aí com a mesma dúvida que me bateu aqui quando eu comecei a ler esse assunto. Depois, se você puder, pesquisa aí na internet, Lei 12.249, você vai ver, primeiro você vai achar a íntegra da lei, é bom você dar uma lida, é interessante, e depois você vai ver um monte de opiniões. O que eu acabei encontrando é assim, a maioria das opiniões que dizem que o refis foi reaberto, são opiniões de advogados que dizem que isso abriu uma brecha legal, que em virtude de A, de B, enfim, é uma questão polêmica em que os advogados acabam defendendo a teoria de que dá sim para tentar entrar de novo no refis da crise. Eu vou fazer uma rápida análise com você, depois você tira a sua conclusão, tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Lembra, eu li lá o artigo 65? Vou ler de novo um pedacinho, hoje eu estou chato com essa coisa de leitura. Vamos lá. Ele diz assim, ó, os débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas, então não são os débitos administrados pela Receita Federal do Brasil, são os débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas. E os débitos de qualquer natureza, tributários ou não tributários, com a Procuradoria-Geral Federal. Aí você vai dizer, opa, então aí dá. Não dá, porque a Procuradoria-Geral Federal não é o mesmo órgão que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. São órgãos diferentes. Então, aqueles débitos de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social e outros aí que os teus clientes eventualmente tenham, que a tua empresa eventualmente tenha, eles estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não estão na Procuradoria-Geral Federal, que é outro órgão, é um órgão diferente. Portanto, o meu limitadíssimo entendimento é de que o artigo 65 não trata nem dos débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil e menos ainda daqueles administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Estes foram tratados na Lei 11.941 e não aqui. Mais adiante, o artigo 127 de fato fala da Lei 11.941. Já li para você, não vou te chatear repetindo aquele. Mas, embora ele fale da Lei 11.941, ele não trata absolutamente de nenhuma mudança no conteúdo da lei. Ele só esclarece que aquela empresa que foi lá, fez a opção pelo parcelamento da Lei 11.941, não pode ser executada até que ela conclua o processo de consolidação daquele parcelamento. Então, por que isso foi criado? Porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem levado adiante execuções de empresas que solicitaram o parcelamento da Lei 11.941. Então, esse artigo serve simplesmente, na minha maneira, como eu já disse, limitadíssima de entender, mas serve simplesmente para orientar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dizer, olha, não vá adiante com essas execuções enquanto você não acabar com o processo de consolidação. Para fazer um resumo, a minha interpretação dessa questão é que as empresas que optaram pelo parcelamento da Lei 11.941 devem continuar com o processo de consolidação. Nós já falamos aqui, até 30 de junho, as empresas têm que responder se querem ou não incluir a totalidade de seus débitos no parcelamento da Lei 11.941. Você deve continuar com esse processo e deve levar adiante esse parcelamento. Se a sua empresa ou se algum cliente seu perdeu o parcelamento da Lei 11.941 e agora gostaria de tentar entrar de novo, aí talvez houvesse uma remota chance de tentar procurar através de um advogado conseguir encaixar. Mas eu não recomendo que nenhuma empresa que já tenha feito o parcelamento, a opção pelo parcelamento da Lei 11.941, que agora abandone isso, considerando que agora tem mais prazo. Eu não entendo dessa forma, não. Lê a lei, lê os comentários que você vai achar na internet, que são muitos, faz lá a sua interpretação. Até vou te pedir, se você quiser, manda a tua opinião para a gente, que a gente quer saber disso. Muito obrigado.